Então vamos fazer uma homenagem aqui para você. Olha quem vai entrar aqui com a gente agora. Ei, meu Deus do céu. Aí, ó. Agora esse bate-papo vai ficar bom, viu, Coluna? Agora, depois Tudo de bem, ouvir toda dupla a dinâmica? história do Adalto, E aí? deixou a gente muito feliz. Vem, Marilson, vem, Juliano. Boa tarde a todos, tudo bem? Ó, É para sempre quem. um prazer. Ó, agora eu vou falar uma besteira aqui, né? Para quem não conhece, todo mundo. Marilson Gomes dos Santos e a Juliana dos Santos. Eles são campeões de tudo também. Se eu começar a falar tudo que eles já ganharam aqui, eu vou ficar até amanhã. Então, o Adalto já tinha as medalhas pan-americanas, o Marilson tem mais 2 ou 3 ou 5, a Juliana tem 2, o Marilson tem 5, o Adalto tem 2, mais 3, não tem 5 mil também, né, Adalto? Tem. Só de medalha pan-americana aqui tem umas 50 mil já, não dá para contar. A gente teve um bom mestre, né? Tava falando que o Adalto tinha 4 pódios da São Silvestre. O Marilson tem só 3 vitórias, fora os outros pódios também. Ele é abusado, esse moleque é abusado. Tá pesado aqui demais. Colucci, isso é importante. Sabe por que eu parei de correr? Eu ia chegar nisso agora. Eu tenho um período na minha vida que eu treinei e eu corri junto com o Marilson. Então eu ganhei dele algumas e perdi muitas. Mas aí teve uma em Cubatão, 10 mil, que esse Zé Mané me deu um chapéu, me deu uma volta. Aí eu falei, a hora que eu tomo uma volta de um cara desse, é melhor já parar, porque já não dá mais. Aí eu falei, abandonei. A culpa foi dele de eu ter parado. Não, é brincadeira, é brincadeira. Na verdade, o papo estava tão bom que a gente tinha combinado com eles para eles entrarem assim, umas meia hora atrás. Eu falei assim, entra daqui a pouco para não ficar muito longo e tal, né? Eles vieram no horário certo e eu não entrei, porque não chegava nem perto. Aí eu queria chegar nesse lance de falar, pô, você começou a treinar o Marilson, começou a treinar o pessoal, e aí você parou de correr, eu fiquei sabendo que foi quando o Marilson ganhou de você. Foi. Não, ganhou não, ele já tinha ganhado. Ele já tinha ganhado, mas até aí tudo bem, era vitória normal. Agora, a hora que deu a volta, aí é humilhante, aí não dá, né? Aí você falou, agora eu vou ficar só do lado de fora. Agora eu só mando. Não, mas o Adalto tá contando essa história, mas eu competi algumas vezes com ele, mas ele chegou a ganhar de mim também várias vezes, né? Eu cheguei a competir com o Adalto, assim, em provas mais curtas também, né? Provas de 5 mil. E, assim, o meu sonho era ganhar do Adalto na última volta, né? Porque todo mundo dizia, o Adalto é rápido, o Adalto é muito veloz, então, acho que não só eu, o sonho de todo mundo era ganhar do Adalto na última volta, né? Isso não aconteceu, nem ia acontecer. É o que a gente discutiu nas 3 lives anteriores, já todo mundo falava, pô, tinha um tal de Adalto lá, que se ele chegava perto na última volta, esquece, ninguém ganhava do cara. Até os pupilos viram isso. Eu tenho um número, eu tenho minha melhor última volta, Tião, foi uma vez lá de 5 mil. Foi junto com os irmãos Castro, não sei se você lembra. Aí eu fiz 53,7 na última volta, naquela volta. Esse Claudinho também não era lento, não. Ele faz graça aqui, mas ele não era lento, não. E cheguei a fazer 23,8 no último 200 de uns 5 mil. Então, foi as minhas provas mais rápidas que eu tinha. Marilson não ia ganhar de mim, não, nessa época. Não ia mesmo. O Claudinho falou que vocês foram para o Mundial de Cross Country na Suíça, e é o que você falou mesmo, vocês competiam, mas eram irmãos, eram amigos, estavam sempre juntos, e isso que é o barato do atletismo, dessa época principalmente, né? A gente passamos um frio junto nesse Mundial, pelo amor de Deus, o lugar gelado que estava, viu? Agora com vocês aí, eu vou deixar vocês um pouco, né? Os pupilos, Juliana e Marilson, contar como que foi chegar lá para treinar com o Adalto, que era ainda competidor, daí depois virou treinador, e aí depois competia junto, corria junto, e disputava junto, e depois dava bronca, só bronca. Como que é isso aí? Como que funciona? Então, eu vou contar primeiro a minha história, né? Quando eu cheguei no SESI em 93, eu treinei antes com DJ, né?
O Tião também deve conhecer bem, né, Tião? O De José, né? Então, e aí, três meses depois, a gente ficou sem técnico. O DJ saiu do SESI, né? E aí a gente ficou sem técnico. A gente, quando eu falo, o pessoal da época lá, né? Os juvenis da época, então, a gente ficou sem técnico. E nessa época, o Adalto ainda era treinador, ele ainda era atleta, né? Ele estava iniciando ali ainda como treinador. Acho que já trabalhava na USP, se eu não me engano, né, Adalto? Sim. Já fazia alguns treinos. E aí ele ainda resistiu a essa ideia, ele não queria treinar, não. Né? Talvez por falta de tempo, né? Que não ia dar conta de honrar os porque eu não queria trabalhar com nenhum pangaré, eu queria atleta bom. Isso eu não demorei para pegar. Então dessa história eu não sabia. Tanta coisa nova aí que a gente está sabendo agora, né? E aí a gente insistiu muito para que ele pudesse treinar a gente, né? E desde 93 eu comecei a treinar com o Adalto, foram aí uma parceria de mais de 23 anos, né? De parceria, e todos os meus resultados, sem dúvida nenhuma, tem muita participação do Adalto, de toda esse pessoal aí que ele citou também, né? Conversando com vocês aí, dos treinadores, é aprendizado, né? Muito bom você passar isso de geração para geração. O Adalto teve a oportunidade aí de trabalhar com grandes treinadores, né? E também de competir. Eu acho que isso não é via de regra, mas acaba ajudando bastante, né? Quando você é treinador, você sente na pele também, né, o que é treinamento, né? O que é trabalho de alto rendimento, você transfere isso também para as pessoas que você treina, né? E o Adalto fez isso muito bem, né? E eu sou muito honrado, muito grato por isso. Acho que todos os meus resultados, assim, se não fosse o Adalto, não teria sido possível, né? Bem, o Adalto, ele entrou na minha vida mesmo antes de saber, né? Porque eu conheci o esporte do atletismo em Cubatão, na minha cidade, né? E o meu treinador lá, com 13, 14 anos, era o Carlos Alberto, o Bacalhau, conhecido como Bacalhau. E ele sempre, todos os treinos, ele sempre me falava assim, ó, eu tô te treinando, mas o meu objetivo com você é que você vai treinar com o Adalto. Eu nem sabia quem que era Adalto, nunca, nem tinha visto. Ele falou, se você sair daqui de Cubatão, você vai treinar com o Adalto. Aí foi passando, né? Fui competindo e recebi um convite de São Caetano para ir competir por lá, aceitei, e aí fui morar no alojamento. Quando eu cheguei nesse alojamento, eu fui para treinar com o professor Rabassa, e aí quando eu cheguei nesse alojamento, o Marilson estava lá, que treinava com o Adalto. Aí eu comecei a ouvir sobre esse Adalto, né? Falei, gente, eu ouvi, né, um bom tempo sobre o Adalto. E aí conheci o Marilson, a gente começou a namorar, já lá na casa onde a gente morava, e ele realmente viu, e eu contei essa história, ele realmente viu que o Adalto poderia, sim, ser meu treinador, e me apresentou para o Adalto. O Adalto, no começo, não quis muito, porque ele treinava, tinha um grupo mais de homens, né? Então, ele falou, mulher dá muito trabalho, né, professor? Não me esqueça. Caiu? Reclama demais. Caiu, Ju. Oi? Caiu na hora que você falou que eu não queria, porque tinha um grupo mais. Aí... Mulher dava muito trabalho, reclama demais, né? Mas ele não resistiu e falou assim, então... Essa parte aí do Adalto é verdade. Só um pouquinho. E aí a gente acabou me dando essa oportunidade, né, de iniciar em São Paulo, treinando, depois de um ano treinando com ele, que eu acho que foi também onde eu me conheci também como atleta até mais, né? O Adalto despertou em mim muitas coisas que eu tinha como limitações, né? E veio a partir dele, dessa insistência, de tudo isso que o Marilson falou, dele não desistir quando ele acredita em algo, ele vai até você conseguir. Eu sou muito prova disso, porque ele queria muito um atleta no obstáculo, né? E quando eu já estava ali no final, já praticamente, da minha carreira, ele insistiu, mostrou para mim que eu era capaz e que poderia sim ser um atleta de obstáculo e que seria essa prova que poderia me levar para a Olimpíada. Então, a gente ficou ali quase um ano, ele trabalhando isso em mim, muito,
né, forçando e mostrando que eu tinha esse potencial. Então, eu sou muito grata, porque realmente eu fui numa Olimpíada no obstáculo e foi algo assim para mim que eu chego e me emociono muito, porque talvez se ele tivesse desistido de mim ali, eu não teria chegado onde eu cheguei. Olha, Ju, mas eu sou testemunho de ver ele judiar de você na USP. Com aquela rede de futebol, saltando naquela rampa, era horas e horas de salto, lembra disso lá? É verdade. Ele foi, o Marilson falou que ele foi atleta, mas ele, como treinador, ele esqueceu o lado da dor, ele falava, não, vamos sofrer agora. O horário essa é uma frase que eu nunca esqueço do Adalto. Vamos sofrer tudo que tem que sofrer aqui para a gente chegar na hora da competição e sair sorrindo. O Adalto é da época que tem que chorar no treino e sorrir na competição. Era assim que funcionava. É que, na verdade, Tião, existe um lema, né? E aí foi até o De José não, foi outro rapaz que falou pra gente, que as medalhas das grandes competições você ganha no treino. No dia da competição, você só vai buscá-las, entendeu? Então, no dia da prova, você vai buscar. Agora, você quer ganhar elas, você tem que conquistar elas antes. Então, e aí a gente tem que diferenciar dois mundos, que é o alto rendimento, que realmente, para quem está de fora, acha que é simples, que esses caras não se doam, não adianta. A gente está falando aqui do Marilson, da Juliana, o Cleito com a Julie, esses caras têm que se doar muito, têm que sofrer, dói, tem que abrir mão de muitas coisas. E a gente está falando de uma coisa que é qualidade de vida. Qualidade de vida talvez seja uma outra situação. Então, eu sempre digo que as duas coisas elas caminham juntas, mas elas são diferentes. Porque para chegar onde eles chegaram, para chegar onde o Marilson chegou, eu confesso aqui, eu tive talvez outros atletas com potencial, aparentemente, porque na verdade é um conjunto de situação. Você tem uma parte genética, você tem isso, você tem aquilo, tem aquilo. Então, se você somar tudo isso, você vira um Marilson. Então, talvez eu tenha tido atleta com uma parte desse potencial tão bom quanto ele. Mas no conjunto da obra, o cara às vezes não era disciplinado, o cara não dormia cedo, o cara não tinha foco no que estava fazendo, entendeu? O cara não suportava pressão. Esse cara suportava pressão absurda, né? Pressão assim... Ele sabe disso, ele correu uma São Silvestre em 2010, que se ele fosse segundo colocado, com certeza no outro dia no jornal estava escrito assim, Marilson decepcionou, entendeu? Porque o objetivo... Agora, você imagina você estar dia 30, dia 28, dia 27, nessa situação, né? A Juliana, a gente brinca, a Juliana foi medalha em campeonato mundial juvenil, ela foi medalha em campeonato mundial juvenil em 800 metros, e ela ganhou um Pan-Americano nos 5.000 metros. Né? Então, o fato dessa carreira dela, apesar que ela tinha, assim, talvez agora eu vou fazer uma semelhança. De nós três aqui, dos dois aí, quem era mais parecido comigo era a Juliana, que corria 5.000. Marilson era lento, Marilson era um pé de frango para nós dois. Se ele corresse a última volta com a Juliana, ele ia perder também, entendeu? Mas, tô brincando, claro. Eu posso falar isso dele, porque todo mundo sabe da capacidade dele, né? Brincadeira. Mas a Juliana ela podia trabalhar aqui em 800, ganhar os 5.000, e agora eu vou dizer mais uma coisa, ela sabe disso, que ela fez treino para isso, que se ela corresse um 10.000, essa mulher corria abaixo de 32 no 10.000, ela corria 31 em alguma coisa no 10.000, com toda tranquilidade, e ela sabe, ela fez treino para isso. Então, sim, eu acho que eu também, agora vou confessar, eu dei muita, quando a gente falou da palavra sorte, eu sempre peguei eu peguei um grupo de atletas muito bom para trabalhar, né? Peguei eles dois, teve um grupo lá de Brasília, que o Mário sabe, trabalhar com o Wallace, o Clodoaldo, o Zé Alessandro, o Hudson, né? Depois peguei o pessoal mais novo aqui, o David, o Cleito, a Julie, são pessoas, por exemplo, que são muito fáceis de trabalhar. É lógico que você, que nem a Juliana falou, tem dia, né? A mulher tem o tal da TPM, meu amigo, não adianta. Então, naquele dia, você tem que tirar o pé do acelerador, porque não, né? São coisas diferentes, são características. Então, a gente tem que dar um chocolatinho. Você tem que ser meio psicólogo, meio nutricionista. Então, por exemplo, vou dar uma característica que eu já falei isso em outra live e eu acho que não é problema. O Marilson, eu podia chegar para ele no treino, Marilson, vamos lá, vamos embora aqui, a vitória é nossa. A Juliana, eu não podia falar isso, porque o Marilson, ele comprava e ele suportava essa pressão. A Juliana, você está bem, vamos lá que eu acho que é possível.
Entendeu? Porque se eu falar, você já ganhou, eu mato a prova dela. Então, são características que ao longo do tempo você vai vendo como é que alguns você dava quase uns tapas, vamos, né? Tipo um André Alberi da vida, que era bom pra caramba, eu quase humilhava ele para ele reagir. Já outro eu não preciso. Então, são características que ao longo do tempo, a gente como treinador, a gente também vai conseguindo ver esse temperamento, quem é um, quem é outro. Alguns tem treinador que todo dia tá bem e treina mal. Tá, você tá bem? Tô ótimo. Vai treinar mal. Tem atleta que todo dia tá ruim e vai treinar, bate recorde. Então, você vai aos poucos conhecendo quem é quem, né? Então, eu acho que isso faz parte do contexto do treinador. Mas eu dei muita sorte, eu peguei muita gente boa. O Recofca está colocando aqui que o Adalto não fez o recorde no 5.000, mas fez o Marilson ter o recorde de tudo. Então você pegou o Marilson e falou, já que eu não consegui, vai você, e meteu o chinelo nele. E é engraçado, né? Que o Marilson eu sempre achei que maratona, 10 mil, meia maratona, ele podia, mas os 5.000, ele até a mim me surpreendeu a forma como ele correu. Ele correu muito bem, né? E fez um final muito rápido, muito rápido. O Marilson fez 5:09 no último 2.000, desse recorde. Então, é uma marca respeitável, né? Hoje em dia, muito atleta aí que se diz profissional, se eu pedir um 2.000, não faz 5:09, não adianta. 2.000, não no final. Né? Não numa competição. Para fotografar o Marilson já era meio complicado, cara. É muito rápido. É muito rápido. Mas, viu, Tião, eu sempre comento, pessoal, o seguinte, eu acho que é questão de época, de oportunidade também, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de correr um 5.000, um bom 5.000 lá fora, num bom meet. Eu acho que existiram atletas até mais rápido do que eu e capazes de ter esse recorde em mãos, né? Eu acho que é questão de época, vai evoluindo, né? Sapatilha, pista, treinamento, né? Então, eu vejo os treinos que esses atletas, né, mais de outras gerações, né, gerações anteriores à minha, faziam, são treinos absurdos, né, de força, né? Treinos que se fossem hoje, nos dias atuais, eram recordes aí de 5, de 10, de tudo, né? Então, eu sempre comento isso, é questão de época, questão de aproveitar o momento, né, de ter oportunidades de competir lá fora, porque esses caras também não tinham, né? Então, é mais ou menos isso. Na verdade, esse recorde de 5.000, eu sempre falo, não era para mim pertencer, era para pertencer a outra pessoa mesmo, né? Não, discordo. É para pertencer para quem está no lugar certo e que treinou direitinho para isso. Lembra que a gente falou? Competência e oportunidade. Tem que ter, junto. Então, teve certo no lugar certo. Se eu tivesse nesse lugar aí, eu não ia bater esse recorde nunca. E isso o Adalto era muito bom, porque ele falava muito isso pra gente. Aproveita essa oportunidade que você está tendo agora. Então, se você quer fazer o resultado, aproveita esse meet, essa competição, onde você está, porque você está preparado. Então, assim, eu acho que é isso que o Marius fez. Eu fiz também em algumas provas que eu consegui bater os recordes, foi em função disso, né, de levar isso para lá, aproveitar o momento. De ter a experiência do treinador, né? Esse treinador já passou por isso, já fez a parte dele e vai lá e cobra um pouquinho mais do atleta dele também. Tem essa parte, né? Porque... E tem que ter a sorte, senão como é que faz, né? Exatamente. E não só isso, eu acho que o Adalto sempre foi muito estrategista também, né? Então, a gente ia correr, ele conhecia todo mundo que ia correr, ó, esse corre desse jeito, o outro dessa forma, então você vai ter que fazer isso na prova, e aí a gente fazia exatamente o que ele pedia e acabava dando certo, né? Tanto para mim, quanto para a Juliana, para outros atletas que o Adalto também teve. Então, essa estratégia que o Adalto montava aí durante para as competições, né, era muito importante também, fazia muita diferença na hora. Porque, pelo que eu estou entendendo, Adalto, esses atletas aí te dão muito trabalho, porque na sua época, você sabia que você só precisava ficar acompanhando ali e no final você passava todo mundo, né? Não tinha estratégia. Era só ficar perto. Agora com outros aí, pô, Marilson... A Juliana ainda usava essa estratégia. O Marilson não podia usar essa, não, tinha que ser outra. Com os outros você já tinha que trabalhar diferente, falar cada um, analisar adversário. Você não tinha problema, todos que tinham que te analisar, não podia te amarrar lá, que você não pegava. Marilson, e quando você estava ali nos 10.000 no Ibirapuera,
Eu só olhava para cima e não via o Adalto no alto da arquibancada gritando os tempos, lembra disso? Lá na frente. As passagens. 61, 62, vamos lá. Quando entrava na reta ali, já ficava só observando o Adalto, que ficava isolado lá em cima, fugia, todo mundo estava lá em cima, que era o ponto estratégico dele. E ali ele gritava com todos os atletas dele. É impressionante isso aí. É verdade. É isso. Esses caras eram muito fáceis de trabalhar. Por exemplo, tempos, então, era incrível. Esse Marilson aí era um relógio na pista, rapaz. Podia tirar o relógio, eu podia parar de cantar a volta, que a diferença era 1/10. Em 25 voltas, se ele errasse, era 1/10. Também tem uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo, que era ver quando ele realmente estava cansado, né? Aí você via, mudava a postura de corrida, mudava uma coisa, e hoje, né? Porque nem tudo é flores, tudo parece que é uma mil maravilha, foi tudo muito maravilhoso, deu tudo sempre certo, né? Não era bem assim, né? Mesmo a história do Mar... não é assim. Teve momentos de dificuldade, momentos duros em que ele teve que suplantar dificuldade, saudade de família, tudo isso. Quem está de fora, às vezes vê só o lado bom das coisas, né? Eu só estou falando isso, não é para se lamentar, é porque as pessoas que estão nos assistindo entendam que essas dificuldades que talvez estejam passando, isso faz parte de todo campeão. Por isso que eu disse, Marilson, né, Zé João, Iserben, todos esses caras que a gente vai falar aí, talvez uma outra situação, todos eles tiveram as suas dificuldades. Eu tive a minha, como eu disse, eu tive que trabalhar, treinava, trabalhava, estudava, eu não tinha tempo. Eu saía de casa às 7h30, 6 horas da manhã, chegava às 10h30, 11 horas, morto, para no outro dia levantar de novo. E com treino para fazer, entendeu? E não era fácil, era difícil, mas só que era só assim que você podia mudar, teoricamente, o que estava traçado na tua vida, né? Senão, como você disse, Colucci, se eu não faço isso, eu não estudo. Se eu não estudo, eu estava hoje trabalhando lá como metalúrgico. Como metalúrgico. Não que isso fosse iniciativo, mas eu queria algo mais, eu queria poder fazer alguma coisa na minha vida. Né? Seria uma grande perda para o atletismo, se você não tivesse investido, se sua mãe e seu irmão não tivessem dado aquele apoio. E, principalmente, eu brinco com meu filho, tem um bairro aqui que chama Jardim Miriam, né? E tem um ônibus que chama Jardim Miriam, que está sempre lotado. Conheço ele. Eu brinco com meu filho, eu falo assim, se você não pegar o Jardim Miriam lotado, fica muito fácil a vida. O Jardim Miriam lotado, e você deu valor para isso. O Marilson veio de Brasília, a Juliana veio de Cubatão, cada um com a sua dificuldade, você dá valor diferente para a coisa. E quando vira que fica bom, quando o seu 8.000 virou 38.000, você só agradece, você fala, eu fiz por merecer chegar nesse 38.000, né? Isso é muito legal, isso aí que todo mundo precisaria entender e aprender e dar valor. Sim, e essas histórias, por exemplo, você pega esses dois, você tem que sair de casa, por exemplo, o Marilson sai lá de Brasília, se ele é franzino hoje, imagina com 15 anos esse cara, era um saquinho de osso. Chassi de grilo, Aí, Juliana, morar em alojamento não é fácil, porque você tem pessoas diferentes, com hábitos e costumes diferentes, e você, sabe, então, eles dois, que nem o próprio Julie e o Cleito, o Clodoaldo que veio, essa rapaziada toda que veio de fora, né, ainda brinco com a Julie, porque a Julie, para o Nordeste, outra cultura, outros hábitos, né? Brasília também, né, Marilson, já é bem diferente de São Paulo, frio, esses caras passaram frio aqui que eles nunca tinham passado, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração e dar oportunidade para aquele... E aí é deles, o cara, porque o desistir é fácil desistir. Pega a mochilinha dele, Mauricio podia pegar a mochilinha dele, uma das viagens do Valdeirão no cadete, Mauricio pega junto, vai e não volta mais, né, Mauricio? Numa daquelas viagens do Valdeirão no cadete. Você não voltava mais. E olha que deu vontade, hein? Deu vontade. Mas o Adalto conseguiu plantar essa semente, né? Despertar o time, né? Que atletismo, para mim, mesmo quando eu cheguei em São Paulo, a minha intenção era fazer uma faculdade, né? Coisa que eu não ia ter condições de fazer aqui em Brasília, então eu queria aproveitar o atletismo para poder fazer uma faculdade, poder ter uma profissão mais tarde, né? E aos poucos o Adalto foi também implementando aí, plantando essa semente na minha cabeça, né? Fazendo com que eu fosse pensando mais longe, né? Eu lembro que quando eu competi uma corrida 10 km da Tribuna, em Santos, eu não sei se foi o primeiro ano de adulto, o segundo ano de adulto,
eu corri 28:41, 28:42, alguma coisa assim. Eu fui terceiro, o Elenilson, não, o John Chamba, de Angola, ganhou, o Elenilson foi segundo e eu fui terceiro, né? E aí, quando eu voltei, falei com o Adalto no domingo, e a partir dali ele falou para mim, ó, a partir de hoje você já está pronto para correr na frente com qualquer um aí, então tem que agora meter as caras mesmo, ir para frente, né, tentar ganhar a prova, você já está preparado. Então, a partir daí, eu comecei a pensar mais alto, né? Então, esse time também foi muito importante, assim, para mim, né? Então, poder plantar isso na cabeça de um atleta novo ainda, é muito importante para que a gente possa aí, se dedicar realmente de corpo e alma, né, para aquilo que a gente quer fazer, né? Não, mas... ganhar confiança, né? Você ganha uma confiança danada e você acaba tocando, indo competir com maior tranquilidade, né, Marilson? Isso que a gente... Isso que a gente estava querendo falar para as pessoas é o seguinte, é porque no esporte você tem, como a gente disse, a qualidade de vida, você tem a competição e você tem o alto rendimento mesmo, aquilo que é feito, e o alto rendimento é ganhar mesmo, não adianta, lógico que você pode, como eu disse, ser segundo, ser terceiro, não é ruim, é ótimo, mas se você não tiver uma ambição esportiva, como eu disse, de ganhar, você vai ficar pelo meio do caminho sempre. E o tipo de corrida que o Marilson tinha, e teve, né, ao longo da vida dele, era uma corrida assim, por exemplo, que para mim, que era um cara que ia acompanhar e tentar virar no final, estava ótimo. Era esse o cara que eu queria ir com ele. Só que o Marilson, como atleta, ele tinha que aprender que eu ia fazer isso com ele. E ele tinha que saber modificar isso aí, a favor dele. Então, ele sabia que ele não podia chegar comigo, como não podia chegar com outros atletas que tinham aí muito mais rápido. Né? O Elenilson, por exemplo, era mais rápido, muito mais rápido que o Marilson e outros atletas. Então, a gente foi pensando uma forma, né? Olha, para você ganhar, você tem que fazer isso, 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 isso. Senão você vai puxar todas as corridas e vai ser um eterno segundo. E ele comprou a ideia, porque também tinha a sua ambição esportiva. Então ele aprendeu que só correr para ele era pouco. Em algum momento ele tinha que mudar aquela história para poder vencer, né? E assim foi feito. Acho que é por isso que também deu muito certo. Porque ele acreditava naquilo que a gente estava falando. Você lembra da época lá da São Silvestre? Lembra do Silvio Salazar? Sim. O Silvio Salazar foi eterno segundo da São Silvestre. Ele nunca ganhava, ele liderava, trocava o campeão e ele era segundo. Entendeu? É verdade. Essa diferença aí é que faz o atleta de alto rendimento. O Marilson, eu admiro pra caramba o jeito dele correr. Gosta de correr na frente, sempre tem medo. Ou tem medo do pessoal de trás chegar nele, ou quer ver só a luz da moto. Eu acho que O William Barbosa está falando, em Brasília, quando criança, todos já falavam que o Marilson seria este grande campeão. Tá vendo, Marilson? A torcida lá de Brasília já tinha certeza. Caiu na mão do alto, pronto, né? Mandar um abraço pro William, mandar um abraço pro Alexandre Minardi também, que tá assistindo. Minardi que eu tinha colocado aqui, ó. O Minardi colocou um grande abraço aos grandes campeões Marilson, Juliana e Adalto. Eu anotei para depois falar para ele, mandar um abraço para ele também. Cláudio Marilson, o maior fundista que o Brasil já teve. Mas são muitos comentários, a gente perde alguns aqui, tá, pessoal? O Vicente botou um aqui que eu não consegui nem ler ainda, mas em Portugal, em toda a Europa, uma escassez de provas finalizadas com tempos bem nivelados. É muito comum o atleta da década de 70 e 80 afirmar que eram 10 a 20 sub-30 minutos numa prova de 10K. Então, Portugal tem o mesmo problema que o Brasil. Hoje em dia também não tem esses atletas que tinham antigamente. Então, é difícil mesmo. A gente sempre fala que é um problema complexo e mundial, né? Eu sempre brinco, até porque, por exemplo, tem uma das coisas que hoje existe, que é o celular, que a gente não vai abrir mão mais disso, ninguém mais vai viver sem isso, mas que, por exemplo, esses garotos, hoje é muito difícil. Marilson, quando chegou aqui, Juliana, não tinha celular. Então, quer dizer, esse pessoal, você podia... Vai fazer o quê? 11 horas? Dorme? Hoje, se eu pegar aqui e quiser olhar algumas coisas, talvez 1h, 1h30 da manhã, as pessoas estão por aí pelo celular da vida. Quer dizer, aqui,
O que eu sempre reclamo é o seguinte, é que nem vou voltar ao tema de corrida de rua. A corrida de rua ela não é o vilão da história. O vilão da história é como é que você não usa a corrida de rua a teu favor. Ela está lá, você vai se você quiser. É igual a tecnologia está aí, né? A gente não tem mais como voltar na Idade da Pedra, isso é fato. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui, eu não preciso pesquisar, você tem um monte de livro, mas algumas coisas você vai no Google, o Google te dá muitas coisas, né? Então, isso vai te ajudar. Agora, você não pode fazer isso uma arma contra você, né? É isso que é o maior problema. Infelizmente, as pessoas não estão usando a favor, estão usando contra, né? A comodidade, o conforto e tal. Por isso que eu falei para o Tião, desde o começo da pandemia, eu falei, Tião, para ficar fazendo live todo dia, falando com qualquer pessoa, de qualquer coisa, do dia a dia, da pandemia, do não sei o quê, é normal, você entra em qualquer rede social, você tem 300 pessoas falando ao mesmo tempo a mesma coisa. Eu falei, se for para a gente fazer alguma coisa, vamos falar com a galera que não viveu essa rede social, que não tem essa história registrada, e que aí a gente vai registrar o que vocês viram, mas que a gente não teve essa oportunidade de conhecer. Então, hoje, o Adalto contando para a gente as histórias da década de 70, 80, 90, anos 2000, que não tinha essa tecnologia toda, é muito legal. Vocês estão falando do Helenilson, na live que a gente fez com ele, quando ele chegou em São Paulo, as dificuldades e tal, o apelido dele, o Tião falou que no Ibirapuera era batatinha, porque ele não tinha o que comer, ele só tinha batatinha, não tinha essas coisas. Era batata de manhã, de tarde e de noite. Batatinha e inhame. E fez um super campeão, entendeu? O campeão pan-americano também. Então, isso que é legal, saber que essa galera que se empenhou bastante, que fez por merecer, buscou as coisas lá no lugar, está colhendo hoje. Então, hoje é legal falar com o Adalto, com o Marilson, com a Juliana. Meu, vocês têm muita história, muita coisa. Esse, meu, tem a tecnologia? Tem. Sabe usar? Sei. Usava na época? Não, não tinha. Não tinha o que fazer, né? E isso é muito bacana, isso é muito legal. Mas o que eu falei é no sentido de que o mundo todo, existe alguma coisa, por exemplo, em São Paulo é mais difícil, mas o interior ainda tem, se brinca na rua, né, para você ter esses fundistas. Então, esses meninos, Marilson, toda essa galera toda que veio na minha mão, brincavam na rua, né? Hoje em dia você não tem mais, então você perde uma fase muito boa da tua vida de um aprendizado motor, que é uma fase da infância ali, porque você não faz nada, você fica em computador, você é um rato, faz um PowerPoint maravilhoso, mas você não consegue dar 3 passos, você tropeça e cai no outro. Então, eu acho que as coisas elas têm que se completarem, elas não podem se dissociar, porque aí você começa, como eu disse, também não vamos viver na Idade da Pedra ainda. Olha, vou dar um sinal pro Colucci, então pega um pano, põe fumaça. Colucci, tem uma fumacinha aqui. Quer dizer, isso já era, não vai ser isso. Mas a gente tem que saber lidar com essas coisas para que a gente possa ter mais garotos ativos e com um aprendizado neuromotor, um aprendizado motor, motricidade já mais trabalhada na sua fase de infância e depois disso também. Eu fiz uma brincadeira com o Ronaldo da Costa, com o Helenilson, com o Passarinho, com o Claudinho. Agora eu vou perguntar para o Adalto e para o Marilson, também para a Juliana, por que não? Porque a Juliana também correu 5.000, uma beleza. Vocês, com o tempo que pichou hoje, vocês iam correr quanto? Com o quê? Com o tênis do hoje. Se eles já faziam isso, imagina com esse tênis, já que é tão mágico, né? Que falam tanto. É perigoso a gente cair, Colucci, com o tênis. O tênis é tão rápido que a gente não vai acompanhar. Eu tenho até medo de um tênis desse, meu. Ele vai fazer eu correr o que eu nunca fiz na vida, né? Bom, brincadeiras à parte, a gente sabe que a questão do tênis é lógico, porque senão, se o tênis não fosse bom, a gente corria com bota do exército, em vez de correr com tênis. Sim. O tênis ajuda, mas eu acho que o grande diferencial ainda é o ser humano, ainda é um atleta excepcional, acima da média. Não vou citar o nome porque é desagradável, porque vai parecer que é pejorativo, mas o Marilson já ganhou, todo mundo sabe que ele é um atleta Nike, tá ali, né? Ele ganhou o São Silvestre com Nike, mas antes disso ele já ganhou o São Silvestre com um tênis nacional, né? Sim. Então, você vê, é lógico que terminou com os pés todo machucado, né, Marilson? Mas terminou e ganhou. Então, eu acho que o grande diferencial nisso tudo ainda é o atleta. O tênis, essas evoluções
eu vou dizer agora que o Tião com certeza pegou isso, a gente tinha um tipo de uniforme, nada dry fit, nada dessas coisas, que quando chovia, e você tirava, dava um peso excessivo, não era, Tião, naquelas coisas ali. Então, não era? Então, essas coisas ajudam. É lógico que elas ajudam, mas elas não são, eu volto a dizer, elas não são determinantes. Se o cara não treinar, se o cara não se empenhar, se o cara não se dedicar, se o cara não descansar, ele não vai fazer, só ficar, ele não vai conseguir. E quando a gente fala descanso, não é só sair. Foi por isso que eu falei do celular. Às vezes eu estou em casa, mas eu não estou descansando. Às vezes eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. Às vezes eu estou em casa, mas o meu horário de dormir, eu estou acordado no celular. Então, essas coisas fazem a diferença. Não, isso é com certeza. Não, Conceição Almeida falando de uma época do Luiz Antônio que fala isso aí. Eu morava em Campos com outros atletas e o Luiz Antônio gostava de treinar bem cedo. Então o Luiz Antônio levantava cedo, fazia a rodagem, voltava para casa, tomava banho, tomava um café e dormia. Aí os meninos levantavam, tipo 9, 10 horas, para fazer o treino, e o Luiz Antônio já tinha treinado. Então, quando os meninos iam fazer o primeiro treino, ele ia fazer o segundo treino. Foi quando ele foi terceiro no Mundial de Maratona. Gotemburgo. Quando ele foi terceiro. É. Ele falou, Tião, fazia isso aí. A turma ficava brincando, saía para brincar, ficava à noite assistindo televisão. Eu ia dormir. Quando eles iam para o primeiro treino, eu já estava no segundo treino. Daí surgiu medalha de bronze no Mundial de Maratona. Essa é uma diferença que a galera de hoje tem que aprender a lidar com tudo isso, né? Tem que aprender a lidar para poder ter sucesso lá na frente. E o Marilson conquistou tudo que ele conquistou. O problema, viu, Tião? Assim de graça. O problema também hoje, que é isso, eu acho que é um pouco chato também, é que hoje, não vou, pelo amor de Deus, o pessoal que está me assistindo, não me levem a mal, mas hoje referências, não tenho nada contra esse pessoal, por favor, mas hoje referências de esporte são youtubers, né? Então, as empresas, por exemplo, hoje o Marilson saiu, mas com certeza hoje alguém ia cobrar ele, por que você não solta, eu sei lá, não sei nem falar, um podcast, sei lá, não sei nem quais são as terminologias que dão para isso. Você tem que fazer publicar alguma coisa, então ele teria que fazer X publicações, entendeu? Então, essas coisas, elas estão, os atletas acabam ficando muito mais preocupados o quanto que eu tenho que aparecer na mídia, até porque a quantidade de seguidores, não sei o que, virou mais referência do que a marca. Eu sempre brinquei, e aí eu vou ser, o Marilson é testemunha disso, que o grande diferencial do Marilson não era muito a imprensa. Lógico que você tem que lidar com isso, você tem que saber lidar. Mas eu sempre brincava isso com ele. Marilson, não é porque os caras querem falar com você porque você é bonitinho, até porque você não é, o bicho é feinho mesmo. O problema é que os caras vão atrás de você por causa da marca, por causa do tempo. Se você correr 2:08, 2:07, você é o bonitão. Agora, corre 2:20, é um qualquer. Passa a ser mais um, entendeu? Então, os atletas, eles têm que ter a consciência do que vai fazer, do que motiva eles a estar na mídia, a reconhecimento, a financeiro e pessoal, é a marca, é o resultado. O quanto eu posto, o quanto eu estou na coisa, isso ele é bom nos primeiros 6 meses depois do resultado. Depois, se você não fizer outro, esquece, meu amigo. Aquele cara que está te procurando, querendo que você faça, esse cara não te procura mais, porque você não tem mais marca. A grande referência do Marilson era a marca, a grande referência da Juliana era a marca. Né? Se a Juliana correr 4:45 no 1.500, Juliana, meu filho, pode esquecer, não precisa nem vir aqui para assinar contrato. Corre 4:7, 4:10, vem aqui, minha filha, sente aqui, vamos assinar contrato. É isso que eu quero, entendeu? Então, os atletas, às vezes, existe uma inversão de valores, né? O grande potencial do atleta é o resultado, é a marca, e não o quanto ele tem de seguidores. Eu acho que isso tem que ser modificado. Esse é um problema que eu bato de frente também. Eu falo, além de tudo, não é a quantidade. Se fosse uma quantidade verdadeira,
pô, seria legal, mas eles valorizam a quantidade falsa, que é só para vender um relatório, alguma coisa assim. E aí, você sai na rua, se encontra com o Marilson, as pessoas não reconhecem o Marilson, e é o cara que é o maior corredor da história. E aí eles vão reconhecer o cara que ninguém sabe quem é, nunca fez nada para o esporte, que não fez nada. É o que eu estou falando, a gente está resgatando o Adalto, que assim, as pessoas conhecem como técnico do Marilson, porque já tinha internet. Mas ninguém sabe a história do Adalto lá atrás. E isso daí a gente precisa deixar gravado, registrado, para quem vier na frente saber que hoje eles só estão correndo com o tênis bonitinho, com a marca não sei das quantas e tal, porque um dia, lá atrás, um tal de Adalto começou a correr, aí passou para a Juliana, para o Marilson, passou para não sei quem, e aí essa turma deu a continuidade. Porque senão não ia ter qualidade nenhuma isso, né? Exatamente. E o Tião tem prova de tudo isso, né, Tião? O Tião foto aí. Registrada. Realmente eu registrei muito. O Adalto correndo, o Passarinho, João da Mata lá atrás, o Bergalho, essa galera tudo passou pela minha mente nos anos 80 e depois 90. Aí quando veio surgindo a galera nova, continua até hoje. Aí cheguei até nesse momento, o Marilson, fotografei muito o Marilson. Nossa, a carreira inteira do Marilson. Tem uma foto desse dia que eu achei de 95, o Marilson novinho, na pista de... Foi no Cubatão ou Ibirapuera, parece, não lembro mais. Em 1995. Então, a gente vai registrando a história, vai passando pelas pessoas. E o legal é quando você passa e continua. A amizade continua, né, com o Adalto, a família do Adalto, durante anos, porque nós fizemos um passado bacana, não teve rixa com nada, foi tudo na boa, tudo... Era o famoso, que o Bergala falava muito, depois da corrida vamos sentar ali e tomar um café. O que falta hoje é isso que a gente fazia lá atrás, né? Ficava todo mundo conversando, os atletas de ponta, que hoje chama de elite, antigamente chamava de ponta, tá? E com os amadores, juntava todo mundo para bater papo, e daí ficava essa legião de amigos que duradoura por vários anos. O esporte consegue proporcionar isso aí para nós. Isso é muito bom. E o Minardi já está te chamando, Tião. A partir de 2021, você já está contratado para tirar foto do Cruzeiro que está voltando aí. Ó. Tião, a partir de janeiro de 2021, conto com você para registrar novamente as grandes corridas, hein? Então, ó, o Minardi já está te chamando. Então, você não pensa que vai parar com a pandemia, não. Pode preparar a câmera que 2021 volta tudo de novo com o Cruzeiro. Se Deus quiser. Eu estou torcendo para isso. Ô, Colucci, deixa eu falar sobre isso rapidinho. O nosso esporte ele tomou um cunho, assim, um caminho tão errado que às vezes as pessoas ficam felizes, né? Quando equipes se acabam, que nem na época do Cruzeiro, BMF, e outras equipes. Pô, isso é uma estupidez tão grande, é uma burrice tão absurda, que isso faz um mal para o esporte tão grande, que independente de você gostar ou não gostar, não vem ao caso, mas perceba o quanto é prejudicial para a modalidade, né? Sim. O Minardi, pô, ele tem uma história aí nesse esporte. Eu tive atletas que o Minardi ajudou tanto, né, num determinado momento. Então, se resgatar isso, se começar a voltar, e eu espero que sim, pô, será maravilhoso. É porque, às vezes, quem está de fora ou fica, como o Tião diz, umas rinchas, umas picuinhas idiota, e a pessoa não pensa, ela acha que isso, opa, eu quero mais é que o Colucci vá para o buraco, e o Colucci vai para o buraco junto com uma equipe, junto com 15 vagas de atleta que ele podia ter na equipe dele. Então, essas coisas aqui, chega a ser uma burrice a forma de pensar. Não, é triste demais, porque a gente vê que, a gente falando da década de 80, tinha a equipe do São Paulo, aí tinha a equipe que o Claudinho falou, outra equipe de não sei quem, eram várias equipes. Aí aqui, já para o Marilson, tinha a BMF, né, com você também, São Caetano, tinha equipe e tal. Hoje em dia não tem mais nenhuma equipe. Aí a última que tinha, que era o Cruzeiro, grande, assim, mas que aparecia, aí foi lá e acabou.
E aí não tem como comemorar isso. A gente tem que ficar muito triste, que o ideal seria que todas tivessem, para ter mais oportunidade para os atletas, tal, e aí eles não precisassem ficar lá procurando provinha, porcaria, tal. Mas, infelizmente, né, não tem nem competição e nem equipe. É triste porque a forma de pensar é muito pequena e aí você, por exemplo, você fica refém, o atleta fica refém daquela equipe. Porque, por exemplo, por que eu vou dar aumento para o Marilson ou melhorar o salário dele? Eu não preciso, não tem para onde ele ir, ou você fica aqui, acabou. É a lei de mercado, né? Então, para nós, quanto mais equipes, mais competitividade, é interessante. Eu disse aqui na nossa época, SESI e a DPM, pô, nós crescemos os resultados porque a equipe do SESI tinha, do Asdrubal tinha que ganhar da equipe da DPM, que era do professor Roberto. Como eu disse, todos queriam ganhar, eram amigos, adversários, porém amigos. Só que essa competitividade é que fazia crescer. Pô, eu vou citar nomes aqui, a gente chegou a correr 14-18 em pista de carvão, 14-17 em pista de carvão, uns 5.000, né? O Parreiras, eu lembro que correu 8,55 numa pista com chuva na DPM, que era uma pista cheia de... O fosso era lama, era pura lama. Pô, como é que o cara me corre 8,55, né? E aí você pega um troféu Brasil hoje, você vai tirar o Altobelli, mais 1 ou 2, o resto é 9,10, 9,12, 9,10. E isso, eu estou falando no início de uma década de 80, e como é que a gente vai dizer que evoluiu? Como é que o esporte evoluiu se você está uns resultados tão fracos, né? Em relação ao que era. Então, por isso que eu acho, a gente tem que evoluir, a gente tem que crescer e tem que parar com mesquinhez, né? Essa mesquinhez só atrapalha. Não é fácil não. O Tião caiu. O Tião já vai cair. O Tião gosta de cair, ele fez muito Kung Fu. Mas, ó, já que a gente comentou aqui deles também, e eu já descobri que, além de um bom treinador, pelo jeito você também é cupido, né? Que é quem vai entrar aqui também para falar um oi pra gente. Olha aí, ó. Casal. Agora, e aí, Cleide? E aí, Júlio? Posso falar no ar, Júlio? Oi? Pode? Posso falar no ar? Como é que tá esse meu bichinho aí? Tá bem. 3 mesinhos já. Júlio tá grávida. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Júlio. Aê, que legal. Eu vi uma foto lá que já dava a entender isso, mas eu nem perguntei. Eu falei, vou perguntar depois. E hoje juntou tudo. Eu falei, vai ser mais fácil ainda. Algumas pessoas me perguntaram, você tá gordinha ou impressão? Aí eu falei, não, eu tô grávida, mas não soltei ainda porque a gente tá conversando com nossos parceiros, patrocinador e tal. Aí ainda a gente não soltou nas redes sociais. Agora soltou. Primeira mão agora. Primeira mão. O Adalto é Santo Antônio casamenteiro. Ó. A mulherada quer casar, treinar comigo, que arruma um casamento rapidinho aí, ó. O pior é que eu mais falava pro Adalto. Falei, Adalto, vou chegar com bucho. Adalto, vou chegar com bucho. A hora que eu cheguei, ele não acreditou. Vou fazer menina. Era essa frase que eu ouvia. Mas sabe que isso aí, Adalto, só prova que eles não estão usando tanto a rede social, né? Eles estão... Esse pessoal é da antiga. Quarentena. Resultado de quarentena. Então, o Adalto, além de tudo, além de treinar, ainda tem que treinar os casais campeões. E aí, como que é? Tem briga de casal no meio do treino, Adalto? Você tem que separar também? Tem que meter a colher também ou não? Não, esses dois, por sinal, os dois, eles, tanto o Marilson como o Cleide e a Juliana, esses foram sempre bem profissionais nisso. Quer dizer, eles nunca misturaram as estações, sempre foram. Eu imagino que devam ter, né? Todo casal tem, por que esses dois não iam ter, né? Mas chegavam lá, treinavam, faziam a sua parte, faziam o que tinham que fazer. A vantagem dos dois, tanto do Marilson como do Cleito, é que as mulheres sempre ajudaram muito eles, né? Então, acho que isso foi um diferencial, porque a gente sabe quem é que comanda aí num relacionamento sempre é a mulher mesmo, né? Então, se a Juliana não enchesse o saco e não quisesse, que o Marilson não fizesse, eu não ia fazer, não. Mas eu sempre quis ser amigo delas, porque elas eu sei que conduziam o marido, entendeu? Então, foi por isso que deu certo. Quando ele quer saber como o atleta tá, ele vem perguntar para as mulheres. O que está acontecendo com o Marilson? Eu falei pra isso.
Mas a gente engana bem. Mas a gente engana bem, né, Marilson? A gente finge que manda. Nós somos dos outros. Lá em casa, a orelha. É, A orelha fica vermelha, né? Não tá falando. Mas que legal, pessoal. Olha, eu só posso agradecer muito vocês. Por mim, eu fico até meia-noite, porque eu estou na quarentena mesmo, estou na pandemia. A internet está funcionando, para mim não tem problema, mas a galera acaba tendo outros compromissos. Não quero ficar prendendo vocês aí. Preciso agradecer muito. Marilson, Juliana, Cleiton e Júlio, que participaram aqui nas conversas laterais, agora entraram para falar um oi aí para o mestre. Tião, como a história das fotos e das corridas e tudo, e o Adalto por nos proporcionar essa tarde aí contando essas histórias, resgatando essa parte tão bacana do atletismo que pouca gente sabe porque não tinha a rede social, mas a gente vai fazer esse resgate para todo mundo poder ter a oportunidade de, quando procurar, saber pelo menos como foi isso. Meu, agradecer muito, muito, muito vocês. E agora, com vocês aí, para fazer uma despedida à vontade. Temos até amanhã, tá, pessoal? Não tenho pressa nenhuma. Pode contar a história que for. A Júlio, o Cleito, que chegaram agora também. Conta aí o que o Adalto aprontou, o que ele... Agora é a hora que vocês têm, Maria, Juliana. O Marilson e a Juliana ainda pode contar, porque eu não vejo eles mais na pista, mas vocês dois não podem, não, porque eu ainda vejo vocês. Agora que ele discorda. O Adalto não é um pai, o Adalto é uma avó. Não falar, não. Olha, Colucci, eu acho assim... Oi, desculpa, Ju, pode falar, perdão. Ouvindo toda essa história que o Adalto trouxe para a gente hoje, né, eu consegui ouvir histórias que eu nem sabia, na verdade, né, ele falando, me emocionei bastante também, porque é o que ele trouxe aqui, né, de que dificuldade a gente vai ter, né, a gente tem até hoje, teve na época dele até mais do que tem hoje, eu acho que se trocou, né, só... Dificuldade talvez era uma alimentação, era um ônibus, né, que ele tinha que esperar ou pegar uma carona, não sei. Hoje a gente tem outras dificuldades, que ele trouxe a tecnologia, o celular, né, e o que diferencia é isso que ele falou, né, o quanto você está focado, o quanto você está dedicado a realizar o teu sonho. E isso ele passou muito para a gente. Então, eu acho assim que a gente tem que agradecer muito e olhar muito, sim, para essas histórias, que são as histórias atuais, né? São o que a gente vive hoje em outro contexto, mas está ali. E para ser um atleta, seja amador, seja de alta performance, a gente tem que trazer isso, né? A gente vence dificuldades, né? E vai atrás dos objetivos. Então, eu sou muito grata a ele, porque eu falo que ele teve duas atletas em uma só. Eu, antes de ser mãe, e depois que eu fui mãe, né? E ele conseguiu juntar tudo que eu tinha de qualidade antes e de força de vontade, ele me trouxe isso depois que eu tive um Miguelzinho, e fez com que eu melhorasse, não só como atleta, mas como pessoa também, né? Então, eu sou muito grata a ele, ele sabe disso, e, assim, é uma pessoa que a gente vai ter sempre no nosso coração, no nosso caminho, hein? É isso, eu acho que eu não vou puxar mais a sardinha pro lado do Adalto, não, porque ele já tá ali sorrindo à toa. Já tá querendo até chorar, se emocionar. Mas é isso que a Juliana falou, né? Eu acho que quem teve o privilégio de treinar com o Adalto sabe o quanto que ele é importante, é fundamental aí foi fundamental, né, para a evolução. Acho que o Cleiton, a Júlia, que são mais recentes aí, ainda estão vivendo isso, né? Estão sentindo isso na pele. Então, assim, a gente é muito honrado, a gente tem que agradecer muito ao Adalto por tudo que ele fez como atleta, né? Como você passou aí a carreira do Adalto, e como treinador também, como técnico aí de alto rendimento, né? Acho que isso é muito legal. O Brasil, se a gente for pensar bem, o Brasil conquistou muitas medalhas através de tudo isso aí, de toda essa vida, né? De toda essa carreira do Adalto aí. Verdade verdadeira. Pegando o gancho aí no que a Gil Maris falou, muitas pessoas, quando eu vim para o Adalto, me perguntou, mas o quê? O besouro.
o que mais chamava atenção no Adalto, né? Eu falei assim, que eu sempre falei, atleta e treinador não é só atleta e treinador. Eu acho que não é só ali a pista, tem um fora pista. Então, ele além da pista, ele é uma pessoa assim fora espetacular. Então, o atleta, como ele falou, passa por estresse, dificuldades. Então, muitas vezes o treinador contribui muito para isso, né? Para você passar por essas fases o melhor possível. E quando eu cheguei em São Paulo, assim, eu era a queridinha da minha treinadora, eu sabia que ia ter todas as dificuldades. Então, assim, ia ser diferente, porque eu treinava com mulher, eu ia treinar com um homem. Então, tiveram algumas dificuldades, porém, quando eu cheguei, eu tinha aquela... Nossa, vou treinar com a Adalto, mas a hora que você conhece a pessoa, aí você vê... É um amorzinho, uma pessoa. E, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção como profissional, além de pessoa, assim, o tanto que ele acerta. Então, se ele falar para você de uma prova, você vai fazer isso, 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 pode acreditar que isso realmente vai acontecer. Aí só depende de você. Porque quando você treina e você faz tudo correto, a pista, o dia da competição é só questão de detalhe, né? E quantas vezes minhas melhores marcas, ele chegava para mim antes da prova ali, num cantinho, e falava, ó, você vai correr assim, assim, assado. E eu sempre corria o tempo assim, entre, você vai correr isso, só que eu achava que correr tanto. Ele falava, você vai correr dentro disso aqui. Eu corria exatamente o que ele falava. Então, além de pessoa, o cara é gente fina demais. Vai chorar. Mas esse aí, eu vi alguns pontos da live e ia concordando com o Marilson até que ele falou, com o extra, pista, essa parte durante o treino, e o que a Julie falou agora é difícil. Na minha melhor marca, o Adalto chegou antes, tinha pessoas tinha atletas que estavam melhor que eu até no momento, e já tinham corrido marcas expressivas, o Cleverson, o Peçanha, o Thiago Rosário já tinha corrido melhor que eu, já recentemente. O Adalto chegou e falou, ó, chega no 600, a prova era 800, o Adalto falou, ó, chega no 600 junto com eles, que aí eu sei que você vai correr bem, se vai ganhar ou não, aí é outra história, mas você vai fazer sua melhor marca, vai correr bem. E eu fui para a pista, entrei na pista com esse pensamento. Nem lembrei que eu ia entrar no 800 metros, lembrei que eu ia entrar num 600 metros que ele tinha falado. Falei, vou ir junto até onde ele falou. E depois a gente viu o que vai dar. Chegou nesses 600 metros, eu fiz uma virada, uma das melhores da minha vida, e fiz a minha melhor marca da vida nessa prova que ele falou para mim correr até os 600. Então, essa parte do extra pista e dessa parte psicológica, técnico, pai, é muito, muito importante mesmo, porque chegou um ponto ali que eu falei, pô, é só 600 metros a prova. Então, o que vier depois é lucro, esses últimos 200 não vai nem doer. Doeu! Mas fiz o esperado, fiz a minha melhor marca e uma das coisas que eu sempre lembro é isso, ó, vai até os 600 junto com todo mundo e depois você vai resolver, você vai correr uma ótima marca. E foi o que aconteceu nesse dia e em vários outros dias. E só tenho a agradecer. E tô há um bom tempo já com ele também. Claro que não o tempo que o Marilson tá, a Juliana, que estão bastante tempo, mas tô indo para 9 anos já com esse cara aí. E para avisar, Adalto, Corinthians levou 2 quase agora, tá? Caramba. Isso não pode faltar, né, Cleiton? Tamo mal. Cortou a cabeça. Que fase? O Vasco do Marilson tá melhor que a gente. Tá louco. Ai, que fim, Adalto. Ainda bem que vocês estão na live aqui, não perderam nada, então, né? Não ficou nem chateado, ó. O Adalto, o Cláudio Ribeiro falou aqui, ó. Claudinho falou, meus atletas já me chamaram de tantas coisas, menos de amorzinho, Adalto. Tá vendo? Mas deixa eu falar pro Cláudio. Essa mesma que chamou de amorzinho, já xingou do outro lado da pista, com certeza. Xingou do outro lado. Se eu não sei o quê, se eu não sei o quê. Lógico, xinga baixinho para eu não ouvir, mas tá xingando lá. Não vou sair para outro tiro nem a pau. É a mesma.
Principalmente depois daquele tiro 100%, que ele chega. Não, velho. Bom, eu particularmente também, eu sei que a gente está encerrando, eu fico muito feliz. Primeiro, como eu disse, agradecer a Tião pelo convite, o Colucci, que a gente não se conhecia tanto. Tião é um parceirão já da antiga, como ele disse. Agradecer aos meninos que se propuseram a entrar ao vivo, pô, me deixaram muito feliz, muito emocionado mesmo. Eu tenho aqui uma velha geração, deixa do outro lado, e uma geração mais nova. Mas eu ao longo desse tempo, essa carreira toda, né, como atleta, depois como treinador, eu aprendi que atleta, ele gosta que a gente seja sincero com ele, sabe? Ele gosta que a gente tente ser leal. Não adianta você ficar fazendo promessas e você não cumpre. Ou então o que eu falar para o Cleito aqui, Cleito, não vou conseguir. Ou eu falar para o Cleito, vou conseguir ir lá para o dirigente ou para alguém e falar assim, Cleito, tira esse cara não serve, não. Aí, essa relação não é nem de fidelidade, mas de lealdade, eu acho que ela tem que ser recíproca. Então, eu acho que isso foi que eu tentei passar para esses garotos ao longo da minha história, né? E, como eu disse, eu sou um felizardo, porque além de eu pegar seres humanos muito, muito bacanas que eu vivi, o Marilson, só para dar exemplo, o Marilson, ao longo desses anos, teve momentos aí de semanas e meses que eu acho que ele ficava mais comigo do que com a Juliana. A gente viajava, ficava no quarto junto, né? E a gente ficou muito tempo junto. Então, quer dizer, e quem está junto sabe que o desgaste sempre é muito grande. E a gente soube levar isso muito legal, né? E são pessoas diferentes. O Cleiton tem me ajudado muito agora, né? Provavelmente vai ser um bom profissional aí da área, porque é um cara que gosta, tudo. Então, eu acho que a gente, no contexto dessa situação, você vai aprendendo. As meninas me ensinaram muito. Juliana me ensinou muito como lidar. Eu também era meio pavio muito curto, sabe? Para aloprar, para brigar. Então, quer dizer, fizeram essas duas aí, a Júlia também, diga-se de passagem, fizeram você, né? Pensar duas vezes e bola para frente. E conseguir tirar delas, que era o principal, o meu objetivo com elas não era fazer elas ficarem felizes comigo, o meu objetivo com elas era fazer elas fazer a melhor marca da vida delas em determinado momento, em determinada prova. E particularmente, aí, sem falsa modéstia, eu consegui acertar com eles em determinado momento da vida deles. Eu acertei. Lógico que vai passando o tempo, vem lesões, nós estamos falando de alto rendimento, eu disse tem uma diferença alto rendimento e a atividade física como qualidade de vida. Alto rendimento é muito duro, é muito difícil. O Cleito está aqui, uma prova dificílima, ele sabe disso, né? O 800 é uma prova dura, onde você tem volume de treino e você tem intensidade junto. Então, é muito bravo. Então, questão de panturrilha, joelho, né? Tem muitos saltos, tem muita coisa. Então, quer dizer, quando chega nesse ponto, as lesões vão acontecendo, os anos a gente faz com que você mude a forma de trabalhar. Então, enfim, eu acho que toda essa relação, e eu fico muito feliz mesmo. É lógico que o resultado deles são importantes, mas eu acho que, para mim, particularmente, o principal é que depois de 20, 30 anos, depois de 9, depois de 8, a gente está aqui, a gente é amigo, a gente conversa, a gente marca um churrasco no final do ano, a gente joga um futebolzinho, os caras são ruins, eu sou melhor que eles, mas tudo bem. E a gente está junto. E desse longo eu tive muitos atletas, acho que eu conto nos dedos, alguns que eu tive alguns dissabores a ponto de você não continuar conversando. Sei lá, vou chutar aqui, de 80 atletas, se eu tiver 3 é muito, né? E também não sou nenhum santo, também tenho uma cartilha para seguir, quando de repente está muito diferente daquilo que você imagina, não tem como você ficar, né? Então, é isso. Mas eu sou muito feliz porque ao longo desse tempo de carreira, eu peguei pessoas, seres humanos muito bons para trabalhar. Eu acho que isso me ajudou muito, né? E, Adalto, além desse casal, Tião só cai, tá, pessoal? Ele fez muito Kung Fu, ele cai direto. A conexão em Osasco derruba o Tião o dia inteiro, todo dia. Além desses casais da pista, do atletismo, não sei o quê, o Tião também me falou aqui, eu não conheço, mas você também tem uma campeã em casa, você também é casado, é salto em... Salto em altura. Salto em altura. Eu anotei
aqui, já perdi o papel, tá vendo? É que ela tá tímida, ela não quer aparecer porque não tá maquiada. A Juliana também não tá, pode vir. Não, é que isso deu, quando eu falei do esporte, nós nos conhecemos em 83, né? Numa viagem no Ibero-Americano, e aí já são desde 88, sei lá. Quantos anos tem, Cleito? Você que já tem essa idade aí, 32, né, Cleito? 31. 31, eu. Então é 32. São 32 anos que a gente já convive no meio do esporte, quer dizer, tem me dado uma força muito grande, né, em relação a tudo isso. E hoje ela é uma arquiteta, trabalha, tem um escritório, que a gente tenta fazer um bem bolado. Hoje eu já fui pintar um negócio lá, porque também tem que fazer minha parte, entendeu? Então, eu acho, mas foi bom. Então, quer dizer, você tem, como eu disse, o esporte, para mim, e eu acho que vai ser para o Marilson, vai ser para o Cleito, porque os caminhos são muito parecidos, né? Você, através do esporte, puderam estudar, Marilson, Juliana, através do esporte, Cleito pode estudar, através do esporte eu pude estudar, através do esporte eu conheci minha esposa, Marilson conheceu a dele, Cleito. Então, a gente vai vendo que o atletismo, de uma certa forma, as nossas vidas, as nossas histórias no futuro, elas vão estar muito entrelaçadas, né? Cada um com as suas particularidades, mas com um conjunto da obra muito legal. Então, dizer, tá aqui esse tempo que a gente está se falando, e isso é penoso, é desgastante, mentira, isso para a gente é prazeroso. É prazeroso que a gente fala de uma coisa que é a nossa vida. Então, não tem como isso não ser prazeroso, tá? Então, para mim, e como tá fazendo falta, né, Tião? 6 meses aí sem tirar uma fotinho de atleta, pô. Faz um print aí da tela, Tião, pronto? O bom disso é que a gente vai descobrindo outras coisas também, Colucci, né? Essa do Kung Fu aí do Tião, poucas pessoas sabiam, né? Tá vendo, pessoal? Que ele colocou, muita gente ficou sabendo. O pessoal começou a ter mais medo agora, né? Nesse tempo todo, eu nunca falei para... Pouca gente sabia que eu treinava para aula de Kung Fu. Você viu o Tião, só imagina ele com a câmera. Tá vendo? Agora acabou. Eu dei aula de Kung Fu muitos anos. Ele deve ser pupilo do Bruce Lee, é da época do Bruce Lee. Nossa época era o Bruce Lee. Olha lá. Ó, Dalton, eu tive um aluno que foi campeão mundial na China 2 vezes de Kung Fu. Olha aí. Dalton. Aqueles movimentos de mão no corpo. E a outra vez foi campeão com uma arma chamada Quantal. Tem uma história aí que o Tião, ele tirou a foto. Hein, Tião? Falaram que você que tirou a foto da Santa Ceia. Então, acho que foi você. Eu segui também, né? Não andou na Arca de Noé, mas pisou no barro. Aquele quadro famoso, foi ele que fez. Foi ele, a foto do Tião. Colucci, deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Eu tô vendo aqui o Zé Carlos Lima. Esse cara foi um grande atleta, viu? Ele, o irmão Laércio, uma geração de uma equipe aqui da Zona Leste. Quem falou da Zona Leste aí? Era o Vicente, que era comandado lá pelo professor Elito, Clevan Sóstenes, Zé Carlos, o Sarquis, Hélio Aguiar. O Hélio Aguiar era um baita de um atleta, rapaz. Era uma gente assim. Era um atleta, um baiano com um potencial incrível. Todo mundo viver uma época, sabe? Final da década de 70, 80. São atletas com potencial que, se fossem hoje, esses caras estariam correndo aí abaixo de 29 tranquilamente. Olha o Adelmo. Adelmo, gente boa, Adelmo. Obrigado, Adelmo. A galera aqui, você vai ver, tem comentário para de verdade deles. A gente foi falando, eu fui vendo que começou a aparecer. Não dei conta de tanto comentário aqui, ó. Gente, ó. Só duas coisinhas, então, para aproveitar o silêncio que ficou. A primeira, agradecer por estar aqui representando tantos atletas que passou na mão do Adalto, pela mão do Adalto, e ótimos atletas. Gostaria de agradecer pela essa participação. E a segunda é esse ponto que a gente acabou de falar, né?
essa importância de usar o esporte como meio, né? Usar como meio, temos o caso da Juliana, do Marilson, os dois formados, graças ao esporte, eu e a Júlia, formado graças ao esporte, o Adalto, formado graças ao esporte. Então, claro que a gente usou vários momentos do atletismo como fim, que a gente queria resultado, queria obter medalhas, mas também o esporte foi usado como um meio de melhorar como pessoa, e essa é a importância do esporte hoje na vida, e precisamos muito mesmo, hoje na sociedade, esse momento que a gente está vivendo, os jovens, da forma que está sendo conduzida a nossa sociedade, a gente precisa mesmo do esporte, e às vezes o imediatismo que está sendo feito por governantes, por confederações, acaba desviando muitas pessoas, e entra até mais em política, igual já falou na live, mas gostaria de deixar o esporte sendo usado como meio, e é o que a gente precisa hoje, usar o esporte como meio, um meio de transformar vidas. Obrigado mesmo. Valeu, pessoal. Eu que agradeço muito, muito, muito mesmo. Depois, Marilson, Juliana, Cleiton e Júlia. A gente faz uma só com um casal, só com outro casal, fala de uma especialidade. Marilson precisa de umas 28 horas, né? Só de recorde. Tá doido. A Júlia, o Cleiton também ganhando tudo quanto é prova, dando aula aí, fazendo chover nas pistas por aí. Então, depois a gente combina direitinho de fazer mais uma, tal, mas aí não vai ser no resgate do atletismo. A gente pega uma meia horinha antes ou no horário depois, mas vamos fazer essas assim que são muito legais. E o Adalto, só agradecer muito, muito, muito mesmo por colocar essas histórias aí para gente, de resgatar junto com o Claudinho, com o Passarinho, com o Helenilson, todo mundo que já passou. E a semana que vem, Tião, quem que a gente vai trazer aqui para contar a história? E esperar a audiência de vocês também. Quem que é, Tião? Ih, o fone do Tião tá ruim lá, hein? Pera aí, fala mais alto. O fone do Tião tá ruim. Surpresa, ele falou, Palucci. É o José João, não é isso? Próximo domingo, José João da Silva. Legal. 16h30. Vai contar um pouco dessas histórias aí de quando ele subia a Consolação entregando a pizza para ir ganhar São Silvestre, o contrário, e descia Brigadeiro, e a gente vai resgatar essa história toda aí também, contar mais um pouco de história. Muito obrigado para todo mundo que passou aí, deixou comentário, todo mundo que participou. Não consegui falar o nome de muita gente. Foi muita gente, tá, ó. A Margarida Ângelo está lá no Rio Grande do Norte, em Parelha. Opa. A Annalise está em Atibaia. Quem estava? A Elsa estava em Chicago. O Vicente em Portugal. O mundo inteiro está assistindo a gente. Isso é muito legal. Então, se alguma coisa da pandemia pode ser considerada boa, é que pelo menos a gente está longe e a gente ficou perto. Traz ela, isso! Então, eu quero agradecer muito mesmo todo mundo. Foi o Diego que falou de você para eles. E aí, só agradecer demais mesmo, pessoal. Tião, tenta falar agora com esse fone que funciona e não funciona aí. Obrigado, Adalto, pela participação. Obrigado, Juliana, por aceitar o convite. E essa surpresa do Adalto. Pode ouvir. Abraço, gente. Vai lá, sul de Minas, Indianápolis. Olha, Indianápolis. Rio Grande do Norte. Isso aí é bom. São Carlos, São Paulo. Ó, galera, todo mundo aqui, obrigado mesmo, valeu, foi muito legal. A live vai ficar disponível aqui no Facebook. Eu vou cortar uns pedacinhos e vou colocar depois no YouTube, que eu já descobri agora. A gente está aprendendo, né, Tião? Mas vai dar certo e a gente vai se divertindo. Obrigado mesmo, casal. Obrigado, casais, né? 3 casais agora, Tião. Ó, chique demais. 3 gerações.
3 gerações aí, ó. É muita história, viu? Ô, Lúcio, só para terminar, se você for somar as medalhas de Troféu Brasil dos 3 casais aqui, dá muito, viu? É Dá verdade, muito, hein? Dá muito, viu? A quantidade de Troféu Brasil e Pan-Americano que tem nessa live. Eu posso até pegar uns para mim aí, ó. Um é meu. E o Tião fotografou um monte. O Tião acho que fotografou todos os troféus Brasil que tem aí, hein? Parabéns para todos. Valeu, galera. Valeu. Obrigado.